Olá, eu sou a Rebeca e eu coleciono livros e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você algumas leituras que eu planejo realizar durante o mês de fevereiro. São 6 livros que têm como característica em comum pessoas trans, seja na autoria ou no protagonismo. E eu decidi gravar esse vídeo porque no dia 29 de janeiro é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E esse ano eu comecei a fazer parte do clube literário Textos Junkies, do Jonas Maria, que é um clube literário que dá visibilidade para autores trans. Então esse vídeo é, na verdade, um grande convite para que você conheça autores trans e, quem sabe, leia esses livros junto comigo. E o primeiro livro é, na verdade, um livro escrito por uma mulher cis, a Laura Frankel, que é mãe de uma garota trans e coloca um pouco disso no seu livro As Coisas Como Elas São, que é um livro de ficção traduzido pela HarperCollins Brasil em 2019, que é um livro que gira em torno aí da Pop. A Pop é uma garota trans que é aceita pela família, mas tem uma reviravolta na sua vida quando a mãe atende no hospital em que ela trabalha uma universitária trans que sofreu violência, né, na cidade onde elas moram, e muda toda a família para uma outra cidade para que se consiga proteger a vida da Pop. Então o livro ele fala muito sobre transformações, sobre família, sobre segredos que podem a qualquer momento ser violados e como as coisas são, como cuidar de uma criança é complicado, independente do gênero, e como mudanças são difíceis e como aceitá-las. Então é um livro que promete ser muito emocionante. O segundo livro é de autoria não binária de Alex Gino, traduzido para o português em 2016 pela Galera Júnior como George, um livro de ficção de 127 páginas, super curtinho, e que gira em torno da vida de Melissa, que nasce no corpo de um menino, o George. Desde cedo não se identifica com o seu corpo e tem aí como um ponto de maior desconforto quando a sua turma da escola vai fazer uma peça teatral de A Teia de Charlotte e ela deseja ser a protagonista, Charlotte, e recebe um não da sua professora por ser um menino. E a partir daí ela começa a bolar um plano com a sua melhor amiga, a Kelly, para mostrar para todos que ela pode ser a protagonista, Charlotte, e principalmente mostrar quem ela realmente é. O terceiro livro é da autora Gautier e foi traduzido do francês para o Brasil em 2018 pela editora Nemo com o nome Justin. Justin conta a história de um homem trans que nasceu no corpo de uma garota e desde cedo ele não se vê nesse corpo, ele não se identifica com tudo que um corpo feminino representa para a sociedade, então ele não se identifica com se vestir com vestidos, de deixar o cabelo comprido, porque isso remete a todos um corpo feminino e para ele não é o que ele se identifica. Então o quadrinho ele passa aí desde a infância até a vida adulta do Justin, falando um pouco sobre as questões psicológicas de ser uma criança trans e depois adolescente trans e depois um adulto trans. Esse eu li já, né, na primeira semana aqui de fevereiro, eu consegui ler esse quadrinho e ele acaba sendo, às vezes, um pouco raso demais por se tratar de um grande período de tempo e tratar sobre algumas questões filosóficas e psicológicas, então acaba ficando um pouco mais raso, né? Poderia ser um pouco mais trabalhado, mas a história é super suave, os personagens são retratados como koalas, então são desenhos muito bonitinhos, apesar de tratar de temas bem desconfortáveis, mas no fim é um livro extremamente bonito, não só pelos desenhos, mas também pela história, e vale super a pena a indicação. O quarto livro foi, na verdade, a porta de entrada para esse vídeo, que foi o meu primeiro livro com o Clube Literário. Está sendo, né, meu primeiro livro, porque eu ainda não terminei. O livro agora que a gente vai discutir no mês de fevereiro, que é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sosa Vilada. É uma autora trans argentina. Foi traduzido para o Brasil em 2021 pela Tusquets. E é um livro, muitas vezes, duro de ler. Eu já comecei a ler, então eu consegui ver algumas partes que você precisa ter um pouco de cuidado emocional para ler esse livro, porque tem muitas cenas de violência, não só
a violência como a gente considera, né, a física, mas também uma violência, assim, psíquica, né, uma violência psicológica que acabam fazendo não só com a protagonista, né, a Camila, como também coisas que a própria autora passou, porque é um livro de ficção, mas tem alguns traços de autobiografia da Camila Sosa Vilada. Então, mas no fim é um livro muito bonito, né? Eu ainda não terminei de ler, mas ele já apresenta esses fatores de amor e amizade que a Camila, tanto a protagonista quanto a autora, encontrou no Parque de Sarmiento, com as irmãs magníficas que ela chama aí, que são as travestis do parque. Então, a forma como que ela foi acolhida, quando ela não teve acolhimento em sua casa e nas demais partes ali da sociedade argentina, e que a gente sabe que não é só na Argentina, não é só com a comunidade trans, enfim, mas que a violência ela é intrínseca em todas as cidades, em todas as sociedades. Então, é um livro para você ler com um pouco mais de cuidado, mas é um livro muito bonito. Fala sobre esse amor que a protagonista e a autora ela recebe e o amor que ela tem para com essas pessoas, né? Tanto é que o livro ele é totalmente dedicado a essas irmãs magníficas que a Camila encontrou pela sua vida. O quarto livro, pegando essa pegada com traços autobiográficos, é um livro não ficcional de uma brasileira, a J. Mombassa. O livro foi publicado em 2021 pela Cobogó. Tem 138 páginas e é um livro de reflexões. Pelo que eu dei uma olhada no sumário, assim, as histórias são cortadas, né? São pequenos textos. Talvez seja um livro que seja interessante ler em pequenas doses. Então, não um livro que você comece, vá pro meio e o final, assim, talvez seja para ser lido em doses homeopáticas, assim, também pelo seu conteúdo anticolonialista, pelos seus temas, né, sobre transfobia, sobre racismo. Então, são textos, né, que também são um pouco mais pesados. Então, fica esse aviso de também ter uma cabeça um pouco mais, né, sólida para ler esse livro, mas é uma grande indicação, até porque, se eu não me engano, é a única mulher trans negra que eu trouxe aqui, então tem esse, né, outro recorte dentro da comunidade trans, que é uma mulher trans negra, e é um grande enriquecimento para a literatura negra brasileira. O último livro é também nacional e de um homem, João W. Neri, foi o primeiro homem trans brasileiro a se submeter à cirurgia de redesignação sexual. Ele faleceu em 2018, mas deixou aí 2 obras sobre a vida dele, então é também um livro não ficcional. Eu acabei escolhendo o Velhice Transviada, que foi publicado em 2019 pela Objetiva. São 176 páginas, e nele ele fala sobre se tornar velho, né, em uma sociedade que não tem nem um pouco de afeto com pessoas mais velhas e muito menos com pessoas mais velhas trans. Então ele abre aí a sua vida, né? Ele conta um pouco sobre a sua vida e abre também espaço para os relatos de outros trans idosos. É outro livro que é um grande enriquecimento para a literatura nacional. Na verdade, a literatura no geral, porque são poucos livros que a gente encontra falando sobre velhice, sobre se tornar velho, né? E tendo uma pessoa mais velha como protagonista e como autora também. Então é isso, essa foi a minha coleção do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha se animado para ler esses e tantos outros livros de pessoas trans, fugir um pouco dessa bolha cisgênero que a gente vive. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.